saudade, mas não é pra sempre. A gente volta como se a vida fosse uma folha de papel. Oi, pessoal, já tem alguém aí comigo? Boa noite, Nara. Seja bem-vinda. Boa noite, Daniela. Boa noite, Giovana. Boa noite, Glaise. Boa noite, Pedro. Então vamos lá, tem bastante gente online. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo online. Oportunidade grandiosa que a tecnologia nos oferece a fim de termos acesso a conhecimento e, dentro desse conhecimento, evolução. Nós temos que fazer uso de todas as ferramentas que foram permitidas para nós por intermédio da espiritualidade superior, para que a gente, então, democratize cada vez mais e faça a doutrina espírita chegar cada vez mais longe. E principalmente hoje, em tempos de pandemia e de isolamento, e as igrejas, os centros estão fechados. Então, por isso, aqui é o nosso cantinho de reunião, de reflexão, de criação de boas energias para a humanidade e para o universo. Então, que neste momento nós silenciemos dentro de nós os ruídos do dia a dia. Olhemos para dentro de nós e percebamos o quanto nós estamos sendo fortes nos dias em que nós vivemos. Percebamos também que esta força sempre esteve dentro de cada um de nós. Afinal de contas, até aqui, nós vencemos 100% dos problemas pelos quais nós já passamos ao longo da vida. E percebendo isso, sejamos gratos e emanemos essa energia poderosa ao universo. Ser grato nos torna ainda mais fortes e, principalmente, permite que olhemos ao outro com mais cuidado, pois sabemos que todos são capazes de ultrapassar as suas barreiras. E então, sentindo essa gratidão, peçamos em nosso íntimo por todos aqueles que ao redor do mundo ainda não tenham visto brilhar essa luz que nós estamos falando. Elevando o nosso pensamento ao alto, peçamos à espiritualidade amiga que divida a luz que aqui criamos e que aqui brilha com todos aqueles que se encontram mergulhados nas trevas do medo, da desesperança, da depressão, da perda e da tristeza. Que dentro de cada um desses corações brilhe a força criada pela gratidão, para que um dia a energia de mais um ser humano se junte a todas as outras, lutando por um mundo melhor. Oremos intimamente por todos os que amamos e por todos que partiram desse mundo na última semana, pedindo que a misericórdia de Deus os alcance nessa passagem e que seus familiares e entes queridos sejam amparados e sejam fortalecidos na certeza de que nada termina com a morte, que é apenas um momento de um até breve. E que assim seja hoje e que assim seja para todo sempre. E a mensagem que abre o nosso estudo de hoje, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Lá no subtítulo Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É próprio da alma elevada que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade.
Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei. Pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas faltas, se ele mesmo não perdoa a seu irmão? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pelo qual o ofendido ou aquele que julga sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo: vede o quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia de pessoas imparciais. E aqui nós falamos então a respeito da difícil arte de perdoar. E é sobre a arte do perdão que nós iremos falar no dia de hoje. Aí vocês podem falar assim: ah, Rafa, mas está escrito aqui que é sobre a crucificação de Cristo. Realmente, é sobre a crucificação de Cristo, mas há muitas reflexões dentro do tema, e são elas que nós traremos hoje. Por isso, eu não vou nem comentar essa passagem do Evangelho que eu li como mensagem de abertura, como eu usualmente faço, porque toda a explicação dessa passagem, ela vai estar presente em todas as etapas do nosso estudo de hoje, tá bom? Pois bem, nós sabemos que Cristo foi crucificado. Segundo a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, aprendemos que Cristo foi crucificado para que o seu sangue redimisse então os pecados do mundo. Entretanto, nós podemos dizer aqui do lado espírita que espírita não, né? A partir de uma análise histórica, que na verdade esta é a simbologia e ela se entranhou ao longo da história, ao longo do tempo. Mas não é um motivo. Alguma vez alguém aqui já se perguntou realmente por que Jesus foi crucificado? Vamos lá então, vamos aprender juntos. A pena de morte por crucificação surgiu entre o povo persa nos anos compreendidos entre 539 e 533 a.C. Lembrando que antes de Cristo, o tempo ele é contado de forma decrescente, né? Até chegarmos ao ano 0, que é o ano do nascimento de Jesus. Então, a crucificação surgiu, a pena de morte por crucificação surgiu lá no povo persa entre 539 e 533 a.C. Entretanto, foi lá entre o povo romano que ela se tornou popular, entre aspas, ela se tornou mais comum. E ela servia para punir escravos rebeldes, criminosos violentos e subversivos políticos. Inclusive, eles chegavam em Roma, o Império Romano em si chegava a praticar crucificações em massa. No ano 70 a.C., 6.000 rebeldes foram crucificados juntos pelo governo romano, por exemplo. E a tradição da época era não enterrar as pessoas que eram crucificadas.
Elas eram deixadas na cruz, os corpos eram deixados na cruz, para que então os urubus se alimentassem. Era uma pena extremamente cruel, porque de acordo com a ciência, a morte por crucificação ela pode demorar até 3 dias para se concretizar, fora a tortura a qual essas pessoas eram submetidas antes do ato em si, antes da crucificação em si. E o que a crucificação servia? Ela servia como um alerta para as outras pessoas. Um método que dizia, olha, se você infringir a lei, isso vai acontecer com você. E aí a sua prática foi abolida por volta do ano 313 depois de Cristo. Mas não foi totalmente. Ainda nos dias atuais, a crucificação ela é executada. Um exemplo é o Sudão, onde pelo menos 90 pessoas são crucificadas por ano. E aí, lendo e conhecendo essa parte da história e entendendo por que e quando a pena de crucificação ela era perpetrada, me perguntar, né? Mas Jesus ele não era ele não era um criminoso violento e ele nem era um subversivo político. Por que que ele foi crucificado? E aí em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 2, encontra-se: logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este então lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? E ele respondeu: sim. Aí vamos lá de novo para a história. Na época dos fatos, Roma escravizava Israel e, consequentemente, ela queria que os judeus fossem os seus escravos. E com esse desejo, né, ter um adversário do tamanho de Jesus, um sacerdote dos judeus que levava consigo milhares de seguidores, com certeza poderia e viria com certeza a ser uma pá de cal nos planos do tão poderoso Império Romano. E além disso, acontece que dentro do próprio povo judeu existiam aqueles que se denominavam fariseus e saduceus, e eles não se identificavam com os ideais pregados por Jesus. Então, diante desse cenário do desejo do Império Romano em escravizar o povo judeu, e essa parcela do povo judeu que não se identificava com Jesus e com o que ele pregava, o que ele ensinava, ocorreu um casamento perfeito. E dentre essas pessoas estavam aquele que a gente conhece tanto hoje, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um fariseu. Então, foi uma aliança política que culminou na crucificação de Jesus. Então, de forma simbólica, quando a gente fala em simbologia, a crucificação de Cristo redimiu a humanidade dos seus desvarios, dos seus pecados. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas o motivo terreno, o motivo concreto para que a crucificação acontecesse foi puramente político. E quando Pilatos interrogou Jesus, ele não encontrou nenhum motivo para condenar Jesus. Só que lá fora havia uma multidão de pessoas que exigia que ele fosse crucificado. Aí, o que Pilatos fez? Ele determinou então que Jesus fosse flagelado, que Jesus fosse torturado. Ele pensava que dessa forma, sendo torturado e depois exposto ao público, que as pessoas então teriam compaixão de Jesus. Mas isso não aconteceu.
Então, diante dessa resistência dessa multidão e dessa vontade que a multidão externava, Pilatos, que não tinha encontrado nenhum motivo para crucificar Jesus, mandou então que chamassem e trouxessem Barrabás. Ele era um condenado, né, por homicídios e por roubos. E então, diante daquele povo, daquela multidão, ele pediu que eles então escolhessem quem deveria ser crucificado. E aí ele lavou as suas mãos e o restante da história a gente já conhece muito bem. E aí vocês devem se lembrar que ao lado de Jesus foram crucificados também 2 ladrões. Um deles se chamava Gestas e o outro Dimas. O que talvez nem todos saibam, eu não sabia até o momento em que eu comecei a estudar para esse estudo, para essa transmissão, é que Dimas se tornou São Dimas na Igreja Católica. Dimas era ladrão e ele foi condenado à morte por seus crimes. Quando Dimas, Gestas e Jesus já estavam em suas cruzes, então os 2 ladrões começaram a caçoar de Cristo. Eles diziam que se ele realmente fosse o Salvador que dizia ser, que então ele salvasse a si mesmo e que salvasse eles 2 também, por que não? Mas mesmo assim, não demorou muito para que, muito de repente, Dimas recuasse nesse escárnio. E então ele disse ao outro ladrão, a Gestas, que eles deviam temer a Deus pelo menos, que todos eles igual sentença. Ele falou pro Gestas, o Dimas, que eles seriam mortos, seriam crucificados, mas que isso era uma justiça, porque era um castigo por tudo aquilo que eles tinham feito durante uma vida toda. Mas que Jesus não, Jesus era inocente. Então ele olhou para Jesus e pediu que Jesus se lembrasse dele no reino dos céus. E então Jesus disse a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, no último instante, Dimas entendeu que havia errado na vida toda. Ele acreditou em Jesus e foi perdoado. Hoje, ele é São Dimas, como eu disse, protetor dos pobres agonizantes que se convertem na última hora, protetor contra roubos, protetor dos presos e protetor das penitenciárias, dentre outras coisas. Na Igreja Católica, São Dimas é celebrado lá no dia 25 de março. E aí, diante dessas informações de cunho histórico, né? Quais são as reflexões que a gente consegue tirar disso tudo? Várias. Principalmente no que diz respeito aos julgamentos, às injustiças da sociedade atual e às condenações que nós proferimos o tempo inteiro. Tanto do ponto de vista do dia a dia, quanto juridicamente. E eu confesso que eu até me espantei enquanto eu estudava para montar essa live, no quanto todos esses fatos e tudo que aconteceu tem uma semelhança absurda com muita coisa que a gente vive nos dias atuais. E desde já, eu quero deixar muito claro, que embora historicamente eu tenha citado que o motivo foi político e é o que aconteceu, nós não estamos aqui fazendo qualquer reflexão, qualquer introdução às questões políticas dos dias atuais. Então, já adianto que a política está fora dessa discussão nossa de hoje, dessas reflexões de hoje. Mas vamos lá, vamos resumir o que a gente viu até agora. Houve uma injustiça. Jesus era inocente e isso foi reconhecido por Pilatos. Só que sob Pilatos, pesava a comoção social
que pedia a crucificação. Assim, Jesus foi condenado pela escolha do povo e ao lado de 2 ladrões. Jesus viu um deles se arrepender e adentrar ao reino dos céus. Até os dias de hoje, embora um dos ladrões tenha virado santo, o que é muito importante para a Igreja Católica, apenas sob Jesus pende a nossa misericórdia. Trazendo para a atualidade, estamos falando aqui das falhas da justiça, de como os crimes midiáticos, eles principalmente interferem no juízo de valor da sociedade. E por fim, de que todos podem se arrepender e podem mudar de vida. Mas hoje essa chance não existe, pois as condenações da sociedade, da atualidade, são duplas. Elas são jurídicas e elas são sociais. Nós somos pessoas, nesse momento em que vivemos, muito boas em vestir togas de juízo, apontar os nossos dedos e condenar as pessoas, assim como a multidão fez com Cristo. Mas nós sabemos quase nada a respeito de perdão. Primeiro, eu falo isso porque a justiça é falha. Ela é feita pelos homens e os homens são falhos. Isso é fato. A gente erra em menor ou maior grau. Então a gente está sujeito, nós somos suscetíveis à falha. Mas as leis, elas são necessárias. E nós não poderíamos ser regidos enquanto humanidade apenas pelas leis naturais. É o que explica a espiritualidade na questão 794 do Livro dos Espíritos, quando ela diz que até poderíamos não ter leis materiais, desde que nós entendêssemos muito bem as leis naturais e as praticássemos. Enquanto sociedade, nós temos as nossas exigências que por si só demandam leis particulares. E no que diz respeito, então, às leis penais, que nós estamos falando de uma condenação, né? Jesus foi condenado, então nós estamos trazendo isso para a atualidade, falando dentro do ambiente do direito, que as leis penais são severas, porque segundo a questão 796 do Livro dos Espíritos ainda, uma sociedade depravada, e nós o somos, tem certamente necessidade de leis severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já foi feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. A justiça consiste, segundo a questão 875, no respeito ao direito de cada um. E é o desrespeito a estes direitos que é punido. Mas, como eu disse, há falhas e, consequentemente, injustiças, assim como aconteceu com Cristo. Dentro de um processo judicial, há que haver a observância de diversas garantias, inclusive nascidas dentro da própria Constituição, e qualquer erro ou omissão em etapas fere o direito daquele sobre quem a justiça pesa a sua mão. Tudo dentro de um processo precisa ser seguido à risca. E nem seria preciso mencionar que tudo deve ser comprovado de forma a não restar sombra de dúvidas. O que não aconteceu com Cristo, como mostrado lá no comecinho da nossa explanação, lá no comecinho do nosso estudo. E assim acontece com vários Josés, Marias, Eduardos, Reginas, Julianas, Priscilas, enfim. E muitos outros brasileiros, inclusive pessoas no exterior também. E no exterior a falha na justiça, ela se torna ainda mais grave, porque em muitos países a gente sabe que existe pena de morte. Então, o que eu quero mostrar
é que a mesma injustiça ocorrida com Cristo segue acontecendo na contemporaneidade. E além disso, a mesma multidão daqueles tempos segue gritando em praça pública, proferindo condenações que são muitas vezes acatadas por aqueles que têm o poder de decidir, pelo poder de julgar. Só que hoje a multidão somos nós. Nós vivemos a época de grandes crimes midiáticos que causaram absurda comoção social. Nós somos expostos e nós acatamos essa exposição de tantos crimes que temos a sensação que vivemos os acontecimentos, tornando muito tênue a linha entre o que de fato se vive e o que se recebe. Nós somos tão saturados do ponto de vista sensorial, né? Visão, audição, enfim, a nossa mente fica um turbilhão diante daquela exposição massiva de informações a respeito de crimes, que a gente chega a ter a impressão de que realmente estamos vivendo aquilo que nós assistimos. E isso causa uma emoção coletiva de extremo impacto. Tanto que dentro do direito existe esse jargão, existe essa denominação, crime. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo. Há anos atrás, eu vivia numa outra cidade e eu morava sozinha. Mas todos os finais de semana eu vinha para cá, para minha casa, para ficar com a minha mãe. E num desses finais de semana eu cheguei e fiquei aguardando a minha mãe me pegar na rodoviária. Quando eu entrei no carro, a minha mãe estava chorando tanto, mas tanto, que naquela hora eu tive certeza de que alguém da minha família ou algum amigo muito querido tivesse morrido. Mas não. Ela estava de férias e ela tinha passado absolutamente a semana inteira assistindo ao caso Eloá. Não sei se todo mundo vai lembrar desse caso, foi um cárcere privado que ocorreu lá nos idos anos de 2008, onde o namorado manteve ela e uma amiga dentro do apartamento onde ela morava com a família e acabou culminando na morte dela. A minha mãe estava longe de mim, sem que ela pudesse exercer a proteção que ela queria. Ela estava fragilizada diante de tudo aquilo. E quando ela foi me buscar, depois de consumir aquele conteúdo à exaustão, ela estava apavorada, porque a menina tinha acabado de ser morta. Quando eu entrei no carro, ela me abraçava tanto que eu tive a impressão que dava era que eu tinha morrido e que naquele momento ela tinha certeza que nada tinha acontecido, que estava tudo bem. Parecia que ela precisava daquilo, ela me projetou naquele caso, né, por estar morando fora, muito possivelmente. Então esse poder extremo que a mídia tem de nos impactar e de mexer com as nossas emoções, principalmente quando nós estamos falando de coisas violentas, que a gente acaba se expondo, que aí não sei porquê, mas acaba gerando curiosidade, se for essa a palavra mais certa, e a gente fica ali. E a mesma comoção atingiu a sociedade em diversos outros casos recentes, para a gente falar do que é mais próximo, né, da nossa sociedade hoje. A gente tem aí caso Richthofen, caso Nadoni, caso Matsunaga, caso Pesegini, enfim, eu poderia passar aqui muito tempo falando, porque realmente foram muitos. A Cristina tá falando, eu chorei muito nesse caso, Eloá. Até hoje vejo como a cena marcou, tá vendo? A Paula Sana, querida Paulinha, o poder da mídia é assustador, realmente. Quando a gente se deixa levar, realmente eles têm um poder de influência muito grande. E aí, eu tô aqui falando para vocês que os suspeitos e agora condenados são inocentes? Não, eu não tô falando isso.
Mesmo porque eles já sofreram um julgamento, eles já passaram por um julgamento. No caso de crimes contra a vida, como foram os exemplos que nós citamos aqui, passaram por um tribunal do júri. E embora existam falhas, como eu disse lá no começo, o papel de apontar falhas não é meu, nem é de vocês. Eles pagam por um crime que eles cometeram e que foi analisado numa sede jurídica competente. Este é o que a gente chama dentro do direito de caráter retributivo da pena, ou seja, o mal que foi feito é pago com o mal, que é a restrição da liberdade. Mas a comoção popular, ela nos dá armas para que a gente faça juízos de valor e que nós condenemos os suspeitos, porque no começo, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer processo, eles são suspeitos, que a gente condene esses suspeitos muito antes de ocorrer a condenação jurídica. Como eu já disse, e não tem como a gente negar, nós somos especialistas em apontar o dedinho para o outro. E nós podemos, e nós esquecemos que nós podemos errar tanto quanto a justiça comete injustiças. A gente aponta o dedo, a gente pode estar cometendo um erro. Assim como a justiça é falha, o nosso julgamento, desprovido inclusive de técnica para isso, pode também ser falho. Mas a gente está lá na praça pública, igual na crucificação de Jesus, pedindo justiça, aquilo que a gente entende como justiça. Essa é a comoção popular. Essas são as consequências de um crime midiático. E a cada um de nós, a gente precisa compreender que cabe um papel: respeitar as leis humanas. A pena, como conhecemos, existe para servir como exemplo para a sociedade, nos dizendo que quem comete um crime será punido severamente pelo direito penal. É o que a gente chama de caráter preventivo da pena. Assim como na crucificação de Jesus. Lá no começo eu não falei que um dos objetivos da crucificação é: se fizer o que ele fez, vai acontecer a mesma coisa com você. Isso continua nos dias atuais. Saber do certo e do errado. Possuímos o dever cívico e moral de andar na linha, pura e simplesmente. Mas nenhuma lei nos atribui a incumbência de sermos juízes. Só a hora que a gente passar no concurso lá e virar juiz. Claramente nós temos opiniões, mas julgar e opinar são coisas absolutamente diferentes. E indo mais além, Jesus, praticando mais uma vez o que ele passou a vida inteira dele pregando, no último minuto, viu o arrependimento do Dimas, do ladrão, e o assegurou que se encontrariam no reino dos céus. Ali, Jesus, no meio daquela dor e daquela agonia, ele perdoou o escárnio e viu o ladrão como merecedor do bem. E nós, tão pequenos e tão imperfeitos, depois de culpar com antecedência, apontar o dedo e julgar motivos que são completamente alheios aos nossos conhecimentos, condenamos mais uma vez. É que um dos objetivos da pena restritiva de liberdade é a ressocialização. Já ouviram falar essa palavra, né? Ela não é incomum, não é difícil de ser ouvida nos jornais. Ou seja, depois de quitar a sua dívida com a sociedade, com a lei, o ex-apenado, aquele que deixou o cárcere, foi solto porque cumpriu a sua pena, ele deve poder voltar para a sociedade e retomar a sua vida,
recuperado. Porque a gente fala recuperado, porque dentro do direito penal e do sistema como um todo, aquele que comete um crime, ele é visto como anormal pelo direito penal. Só que, apesar de, em tese, ele estar ressocializado, pronto para retornar à sociedade e retomar a sua vida, ele não pode. Ele não pode porque nós, enquanto sociedade, que cumprimos a lei, nós o condenamos mais uma vez. Nós o excluímos. Nós dizemos que ele não é digno. Nós não damos emprego para essas pessoas. E aí o que acontece? Ele volta a praticar crimes, porque ele não tem como se sustentar. Ele não tem como sustentar a família. Claramente, antes que vocês, digam, porque eu sei que é um tema bastante polêmico, nós sabemos que sim, há pessoas, obrigada Paulinha, obrigada. Nós sabemos que há pessoas que delinquem porque isso faz parte da personalidade dele. Tem pessoas que parecem gostar de praticar crimes. A gente sabe que isso existe também. E isso se explica pelo que a gente já estudou em algumas dessas quintas-feiras em que a gente estuda. Nós estamos aqui na Terra, mas todos nós estamos em estágios evolutivos muito diferentes. O que significa que há pessoas muito evoluídas e há pessoas pouco evoluídas. Então, esses que são propensos ainda a praticar o mal, simplesmente por praticar o mal, também pagarão de forma material pelos seus crimes com a lei terrena, mas nem esses podem sofrer o peso do jugo das nossas mãos sem poderes de decisão. E até hoje, isso vai soar bastante polêmico, mas eu vou falar. Até hoje, a gente só sente só sente pena de Jesus. Sim, a gente só sente pena da crucificação de Cristo. A gente não lembra de mais ninguém que foi crucificado. Porque a nossa misericórdia, ela é seletiva. Até hoje, nós mal nos lembramos de que tinham 2 ladrões do lado da cruz de Cristo. E quando a gente se lembra que eles estavam lá, a nossa clemência não chega até esses 2 ladrões. Embora, inclusive, um deles hoje seja santo. E até aqui eu falei do ponto de vista voltado às questões jurídicas, porque foi uma questão jurídica ali. O que aconteceu com Jesus foi um julgamento, né? Foi um julgamento totalmente errado, mas foi um julgamento. Mas a gente não faz isso só com suspeitos de crime. A gente não aponta o dedo só para quem cometeu um crime grotesco, absurdo, gigantesco, que foge à nossa compreensão. Eu entendo que a gente realmente se comove, a gente não aceita. Nós somos pessoas de bem que não pensamos em cometer crimes, então esses crimes que são cometidos nos atingem de uma forma absurda. Nós nos sentimos indignados, queremos justiça, mas eles também merecem a nossa misericórdia. Em tempos de redes sociais, um novo termo surge em analogia ao que nós dissemos até agora. Esse termo é cancelamento. Seja feito por uma pessoa fora da caixa, para que a gente já coloque o dedinho em riste e prejudique as pessoas sem medir quaisquer consequências. Tem umas frases, e eu poderia aqui fazer uma lista e passar o resto da noite até todo mundo dormir falando, que são absurdas dos dias atuais, mas a gente ouve. São frases de julgamento. Aparece uma pessoa magrinha, tá doente. Parece uma pessoa gordinha, ela é relaxada.
Parece uma pessoa que malha muito, tem o corpo definido. Ai, que exagero. Aquela moça foi vítima de assédio. Ah, mas também olha a roupa que ela estava usando. Apanhou do namorado, apanhou do marido. Deve ter merecido. Ou quem manda não sair de casa? Ficar lá porque gosta de apanhar. Ah, aquela ali ou aquele ali teve um vídeo íntimo vazado na internet. Quem manda fazer coisas de gente vulgar? Alguém levou um tiro aí na rua, em casa, onde quer que seja, absolutamente do nada? Ah, mas alguma coisa ele deve ter feito, porque ninguém toma um tiro do nada. E por aí vai. Essas frases doem, né? Quando a gente ouve assim, fora de contexto, elas chocam. Elas chocam. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Em rede social, na vida, a gente assiste jornal, vê o que aconteceu, aponta o dedo, a gente olha uma situação numa rede social, a gente já começa. Internet não é terra sem lei, gente. A gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. E a gente vai fazendo isso sem ter misericórdia das pessoas. As pessoas têm vidas, as pessoas têm histórias, as pessoas vivem sentimentos e situações que nós desconhecemos, mas a gente julga. A gente julga. A Nani falou aqui, misericórdia seletiva, isso foi forte, incomodou. Mas a nossa misericórdia é seletiva. Ela é. Apenas sobre alguns pende o nosso perdão. Outros não merecem. E hoje os motivos se diversificam, porque nós vivemos numa sociedade com excesso de informação, com excesso de estímulos de todas as formas, e a gente quer sempre ser perfeito, porque rede social é lugar de gente perfeita. Meu Deus, a gente não é perfeito. A gente julga tudo e todos. E a cada dia que passa e que a gente continua fazendo isso, a gente se distancia mais e mais e mais e mais do que Jesus ensinou pra gente por meio de grandiosos exemplos, porque Jesus não ficava só falando. Jesus fazia. Nós agimos, como eu disse, como se nós fôssemos absolutamente perfeitos. Mas se nós o fôssemos, nós não estaríamos aqui passando por um monte de prova e expiação. Como a Paulinha disse aqui, todos nós temos teto de vidro. Mas a gente esquece. E enquanto isso, nós que julgamos e apontamos, nos esquecendo de que Deus é infinitamente justo e bom, ama todos os seus filhos igualmente e nos dá a tal da reencarnação como a forma mais perfeita de justiça. Pois como a gente aprendeu na questão 171, foi na semana retrasada, que semana passada não teve estudo, na questão 171 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz o seguinte: um bom pai sempre deixa as portas abertas aos seus filhos, sempre deixa a porta do arrependimento aberta. A razão não diz que seria injusto privar irrevogavelmente da felicidade eterna todos aqueles cujo aperfeiçoamento não dependeu de si mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Eu aprendi que sim. Deus, somente entre os homens egoístas, encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E nós somos egoístas. Em alguma parte do Livro dos Espíritos, eu não consigo decorar os números das questões, mas lá fala quais são as grandes mazelas da humanidade: o egoísmo e o orgulho. E a gente é egoísta, porque nós condenamos perpetuamente. Nós não oferecemos chances. Nós exilamos as pessoas das nossas vidas. Nós apontamos dedinhos. Enfim, é difícil.
Existem coisas que estão realmente entranhadas dentro da nossa constituição enquanto sociedade. Eu entendo e tenho também milhões de opiniões a respeito de um monte de coisa. Mas nenhum de nós é tão puro que nunca cometeu um erro sequer. Como eu disse e repito, a gente não estaria aqui. Todos nós temos os nossos arrependimentos. Todos nós temos coisas guardadas que nós gostaríamos de não ter feito. E coisas pelas quais nós gostaríamos demais de ser perdoados. Quantas vezes, por algum motivo, nós fomos olhados com repulsa por um erro que nós cometemos? Quantas vezes você sentiu isso e você lembra qual foi a sensação? É péssima. Quantas vezes nós ocupamos a cruz de Cristo como um inocente e injustiçado? E quantas vezes a gente não subiu na cruz de Dimas, culpados, mas arrependidos e sem receber qualquer tipo de clemência por isso? Não são lugares confortáveis. Mas diariamente nós colocamos pessoas nessas cruzes. Nós colocamos terceiros nessas cruzes. Nós colocamos o próximo, a quem Jesus disse: amai como a ti mesmo. E Jesus, ele segue perdoando a todos. E nós seguimos parados na escala evolutiva, perdendo um tempo absurdamente precioso numa valiosa reencarnação, que a gente acaba desperdiçando muitas vezes. E ainda, quando a gente expande a visão e pensa que de tantas encarnações já vividas, nós somos hoje melhores do que nós jamais fomos, e nós já aprendemos isso em um livro dos Espíritos. Se nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos no grau que nós somos hoje, imagina quando a gente foi pior. Gente, nós somos algozes dos outros e de nós. Porque enquanto a gente está apontando, está ditando regra, o outro está errado sem saber do resto, enfim, a gente está parado, a gente não está evoluindo. E isso é ser algoz de si mesmo. Enquanto a gente está achando que a gente só está brigando e sendo algoz e bravo e se metendo na vida dos outros, a gente está sendo algoz de si mesmo. Porque não tem coisa pior para o espírito imortal de cada um de nós do que a consciência do tempo perdido. Amélia Rodrigues Bergamasco: na medida com que medires, será medido. É isso. O dedo que você aponta vai se voltar para você, uma hora ou outra. Porque a gente erra, porque a gente é falho, a gente é imperfeito. Por que essa mania de deixar ao outro o papel de vilão? Porque essa mania que a gente tem de deixar para o outro o papel de vilão nos faz ficarmos estagnados dentro da escala evolutiva. E assim as provas continuarão acontecendo até que a gente aprenda a lição. Olha a perda de tempo. Olha a perda de tempo. Eu sou perfeita? Eu não faço nada disso que eu tô falando aqui? Faço. Lógico que eu faço. Eu não sou nenhum santo que tá aqui na frente de vocês. Eu sou um ser humano tão imperfeito quanto cada um de vocês que tá aqui comigo. Eu também preciso aprender. E eu também preciso colocar em prática. Assim como todos nós. E aí eu volto a perguntar: por que até hoje só Jesus é dono da nossa misericórdia?
Porque a misericórdia que mora dentro de cada um de nós não atinge aqueles que mais necessitam. Gente, uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que comete erros muito grandes, ela precisa muito mais da misericórdia das pessoas do que uma pessoa que é do bem. A gente precisa ter empatia em todos os sentidos. Tem outro termo aí que existe aí na rede social, né, que é a tal da militância seletiva. A gente pode transferir isso para empatia. A gente só tem empatia pelo que é conveniente. E por mais que isso seja forte, eu não tô falando nenhuma bobagem. Diariamente. Perdoa a todos. Deus, todo mundo. O que nos faz pensar que nós não precisamos perdoar e ter misericórdia. Lógico que na medida das nossas possibilidades, mas por que a gente acha que a gente não precisa? A gente é melhor que Jesus e Deus? Não. Se Ele perdoa, quem somos nós? Qual que é a nossa meta? Evoluir. E como que a gente vai evoluir agindo e ferindo como nós fazemos todo dia nos dias de hoje? E como a gente fez lá atrás, porque a gente não pode se esquecer que a gente não sabe se estava e nem o que a gente era lá naquele julgamento errado de Cristo. Como eu disse, em algum momento nas vidas passadas, nós já fomos piores do que nós somos hoje. E a gente ainda é péssimo. A gente precisa pensar nisso com mais seriedade. Conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, amar seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural. Não é isso que a gente está pedindo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo perturbando o seu repouso e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Mas, sobretudo para nós espíritas, a maneira de ver é bem diferente, porque dirige seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é só um ponto. Ele sabe que pela própria destinação da terra deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais ele serve de alvo fazem parte das provas e expiações que deve sofrer, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo, nos pede Jesus. Quantas vezes a gente verdadeiramente faz isso na vida? A nossa meta é a perfeição do que faz por onde. Se como a gente, lá no alto da cruz, sentindo aquela dor tremenda que ele sentiu, ele teria esbravejado, ele teria brigado, ele teria pedido a Deus para tirar ele dali, ele teria até se desmaterializado, que é um fenômeno já explicado pela doutrina espírita. Mas não. Ele suportou. E ao contrário do que eu, você e todos nós faríamos, pois nós pensaríamos apenas em nós mesmos, ele disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. E Jesus segue olhando por nós e para nós. E ele continua repetindo: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Vamos refletir nisso? Vamos levar mais essa lição para o nosso dia a dia? Eu vi muita gente aqui escrevendo que incomoda. Ah, e como? Vocês não sabem o tato e o jeito que eu tive que ter
E para poder montar esse estudo, e o quanto eu parava para refletir nas minhas atitudes e em tudo que a gente faz, porque a gente é assim mesmo, gente. A gente só olha com simpatia, com misericórdia, com clemência para quem a gente quer, infelizmente. Mas a gente precisa parar para pensar que a gente precisa olhar com clemência para aqueles que estão mais necessitados. Porque, volto a repetir, como eu já disse em vários outros estudos, a gente fazer o bem ou ajudar ou conviver apenas com pessoas que sejam parecidas não vai ajudar a gente em nada. A gente necessariamente, mas a gente precisa ter misericórdia. Ao invés da gente assistir aquele crime midiático que está passando ali no jornal e ficar esbravejando e falar, ai, tomara que isso, tomara que aquilo. Para de assistir. Faz uma oração. Pede para o seu mentor levar essa oração até aquele criminoso, porque ele precisa tanto da sua oração quanto a vítima. Ambos são sofredores. É aí que está a nossa misericórdia seletiva. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu queria, que eu tenha tocado vocês de alguma forma, porque essa era uma reflexão necessária, principalmente na atualidade. Então, que a gente reflita e, na medida do possível, a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e até nos nossos pensamentos, tá bom? Então, acabou nosso tempo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Eu vi alguém, mas eu perdi o nome, perguntando o dia dos meus estudos. O meu estudo fixo é de quinta-feira às 9 da noite, tá? Eu estudo com vocês o Livro dos Espíritos de forma sequencial, para que a gente consiga aí daqui a pouco, daqui bastante tempo, terminar o livro, para a gente então ter estudado a nossa primeira obra básica completa aqui no Letra Juntos. Então, de quinta-feira às 9 horas. Neste dia é o dia da Ariane. A Ariane, ela teve bebê, a queridíssima Ariane teve bebê, a coisa mais linda, a Esther. Então, ela tá de licença, mas ela vai voltar. A gente ainda não tem certeza, mas acho que no mês que vem ela volta. Então, hoje eu tô aqui, semana que vem, se eu não me engano, é a Priscila que vai fazer o estudo com vocês e depois acho que a Ariane volta. Mas a gente vai informando vocês, tá? Mas o meu horário fixo é de quinta às 9. E aí, só para relembrar então de todo mundo. De domingo às 9, a Ariane, por enquanto, né? Outros comunicadores estão substituindo. Às segundas-feiras, às 19 horas, lá no Instagram, o Murilo dá o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Às terças-feiras, às 9 da manhã, a Fernanda estuda com vocês temas diversos. E eu, na quinta, venho aqui pra gente estudar o Livro dos Espíritos. E aí, como eu falo, né? Às vezes aparecem umas lives especiais em dias diferentes, em horários diferentes. Para então a gente chegar perto de vocês com mais temas, sempre à luz do Espiritismo, tá? Leninha, se eu não me engano, a live da Joana Dark foi no domingo passado. Ju, não sei se a Ju sabe me dizer, mas qualquer coisa dá uma olhadinha, Leninha, ali na aba de vídeos, que se tiver tá salvo lá, tá? Se não, algum problema técnico aconteceu e aí a gente vai reagendar, tá bom? Enfim, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá bom? Fico muito feliz com o feedback de vocês. A Nélia tá me perguntando de onde eu sou. Eu sou do interior de São Paulo, Nélia. Eu sou de uma cidade que chama Marília. Vamos pensar nisso. Dói, incomoda, dá mas é preciso. É uma parte importante da nossa evolução. E o mínimo que a gente consiga mudar disso já ajuda muito. Tá bom? Peço do fundo do meu coração que toda essa luz que foi criada aqui no dia de hoje seja distribuída em todas
as casas de vocês, para que vocês tenham uma noite abençoada de descanso. Que toda a ansiedade, que toda a depressão, que todo esse sentimento estranho de confinamento para quem está em casa seja diluído agora, depois desse nosso estudo e de toda essa luz que a gente consegue criar através da reunião de pessoas buscando bem. Que essa luz então se derrame sobre todos vocês e que ali, a hora que a gente dormir, o nosso espírito livre das amarras da carne consiga então ir até lugares onde ele continue se instruindo, continue evoluindo e continue aprendendo. Tá bom? Quinta-feira a gente se vê. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, máscara. E se cuidem, por favor, tá bom? Que Deus os proteja, que a espiritualidade esteja sempre na companhia de vocês e que lembrem-se de para ouvir as boas instruções, tá bom? Um beijo cheio de carinho, obrigada mesmo, gente, pelo amor e pela presença de vocês, por toda a participação e a gente se vê em breve, tá? Beijo, tchau, tchau.